Mas me disseram que 43 minutos era pouco tempo. Me disseram que 43 minutos ia ser um final apressado, que era uma péssima ideia. Bom, a gente estava conversando aqui e parece que 43 minutos, a única coisa que 43 minutos é pouco tempo para falar sobre essa temporada, sobre esse episódio de The Last of Us. 9 semanas depois, estamos aqui para falar do final dessa série, estrelando Pedro Pascal e Bella Ramsey, The Last of Us da HBO. Então, vem comigo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Millennial Pop. Meu nome é Gustavo Rainho e antes da gente começar a falar sobre esse episódio 9 e final da primeira temporada de The Last of Us, não esquece de apertar o botão de se inscrever. Também toca o sininho pra ficar sabendo, o YouTube te notifica cada vez que a gente solta vídeo novo. Também não esquece de comentar o que você achou do episódio e da temporada. Também, se você for falar com spoilers, só não esquece de avisar a galera pra quem não viu ainda. Esse vídeo, lembrando que vai ter spoilers, né, dessa primeira temporada de The Last of Us. E talvez alguns detalhezinhos só do segundo jogo, mas eu aviso vocês que não jogaram o segundo jogo. E também não esquece de curtir, já ajuda a gente bastante também se você gostou do vídeo. Mas vamos lá, pô, eu lembro que muita gente falou, o Maurício tá aqui comigo também, eu lembro que muita gente falou que quando tava soltando, né, muita gente recebeu a temporada antes, né, de todo mundo, principalmente youtubers, gente que grava sobre séries e tal, recebeu a temporada inteira, e aí foi divulgado que o último episódio teria 43 minutos só, enquanto essa temporada teve episódios de 1h15, 1 hora, a maioria, né, A maioria é uns 50 minutos. Com 50 pra cima, né, os mais curtos até agora tinham tido 50 minutos. E aí veio, pô, o final com 43 minutos só. Tem uns 45 contando com os créditos, mas 43 de puro... Tem muito o que falar esses 43 minutos. Como teve reclamação por 43 minutos, né? E isso, muita gente de quem não assistiu. E eu tava tranquilo até, por vários motivos. Eu já vou começar falando mesmo assim. Esse episódio, antes na verdade, ele tem o título de Look for the Light, que é legal porque não só faz um espelho com o título do último episódio, que eu falei, né, no review, que é When We Are in Need, Look for the Light, que é basicamente um negócio de vagalumes, mas ele também faz espelho com o primeiro episódio, que aí é a frase inteira mesmo, quando estamos na escuridão, procure a luz, né, When We Are in the Darkness, alguma coisa assim, Look for the Light, que faz exatamente entre o começo e o final dessa história. E aí acho que isso entra muito no negócio da duração também, que é um ponto que muita gente tava falando, acho que por isso que vale a pena falar também. Porque essa temporada foi meio... foi totalmente conectada, óbvio, mas o que eu quero dizer é que eles sabiam o que eles estavam fazendo o tempo todo, né? E por isso que eu não fiquei preocupado, porque se teve episódio de 1h15, é porque o episódio precisava ter 1h15, né? Se o episódio teve 1 hora, é porque o episódio precisava ter 1 hora. E essa série é uma das poucas que eu realmente não posso olhar pra alguma cena e falar, putz, eu não gostei, acho que devia ter cortado, ou esse episódio teve uma barriguinha, sabe? Eu pelo menos não lembro de ter um episódio assim. E aí, tudo que eles adicionaram novo foi bom, tudo que eles decidiram cortar também foi inteligente. Parece que tudo que eles queriam mostrar, eles mostraram, e nada mais, sabe? O que eu quero dizer com isso é que teve uma liberdade criativa muito grande. Não teve enrolação, era tudo que eles queriam mostrar, tava lá, e é isso. Se precisar demorar 1 hora pra mostrar tudo que eles querem mostrar, vai demorar 1 hora. Se eles acharem que é só 43 minutos pra mostrar tudo, é 43 minutos que eles vão... Se a história do Bill e Frank precisava de 1h15, tá, toca 1h15 aí. E claro, tem coisa da HBO, a HBO mete a mão de vez em quando, tal, pra deixar assistível mesmo. Tanto que tem uma história que eu acho que é legal falar, que essa temporada era pra ter 10 episódios, né? Sim. Porque o primeiro episódio tem 1h20 e pouco. Mas aí vem a experiência dos produtores da HBO, né? Porque a HBO era conhecida como streaming que mais acerta, né? Mais acerta, que mais dedica. E aí a experiência deles disseram, não, a gente quer 9 episódios, a gente vai apostar em vocês por 9 episódios, você tem que provar 9 episódios. Porque pra quem não sabia, lá no primeiro episódio, quando o Joe, ele joga aquele menino lá na fogueira, né? Lá que tem aquela cena toda, que é bem emocionante, assim, pelo personagem, principalmente agora que, pra quem não conhecia o personagem, né, e volta pra ver lá o começo.
era para o primeiro episódio ter acabado naquele momento. E eles não tinham planejado de mostrar a Ellie no primeiro episódio ainda. E aí os caras da HBO, a experiência falou, e eles falaram, não, vocês mostram sim, porque senão a galera não vai querer voltar pro segundo episódio. E eles estavam certos. Eles estavam certos. Porque essa temporada só teve aumento. Cada episódio aumentava o número. Claro, teve o do Super Bowl, mas aí é por causa do Super Bowl também. E agora, daqui a pouco tempo, a gente já vai ver o quanto a cerimônia dos Oscars, que está acontecendo nesse exato momento, influenciaram nas audiências de The Last of Us. Mas eu te digo uma coisa, eu não acho que influenciou tanto assim. Eu acredito... É o final, né? Até porque o Oscar tá indo pra baixo e The Last of Us tá indo pra cima, né? É difícil comparar e... Cara, eu acho que dificilmente o Oscar afetou tanto assim, né? Eu não acho que afetou tanto, não. Os números do Super Bowl, se você olhar assim, não foram tão altos, mas enfim, isso a gente vê depois, fala na review também. Porque adivinha, vai ter mais conteúdo de The Last of Us aqui no canal também. E aí, enfim, se precisava ter 1 hora e tal, então se esse episódio final era pra ter 43 minutos, tinha 43 minutos, porque, uma curiosidade pra quem não jogou o jogo, essa parte da primavera, que é a parte final do jogo, ela dura com gameplay 45 minutos no jogo. Então, se eles quisessem adaptar tudo que acontecia na gameplay do jogo, ainda assim caberia na duração que o episódio teve. Então, realmente não tem o que reclamar. Mas aí o que eles fazem que é genial? Eles substituem os momentos de gameplay por desenvolvimento. Ao invés de você ficar naquelas cabaninhas procurando por remédio, aqui você tem uma cena incrível de conversa adicionada pra série entre o Joe e a Ellie. Ao invés de mostrar o Joe matando todos os 50 caras um por um, não. A gente vai lá, bota o Joe, cena Pascal e sensacional. a Bella pra trabalhar na atuação, adiciona mais camada, adiciona mais profundidade, e aí você traz isso, você traz... Cinema, pô, cinema. Você traz cinema. Você traz cinema. Quebra com os Em personagens. pleno dia de Oscars, The Last of Us trouxe cinema pra gente. E é por isso que The Last of Us é uma série e não um jogo nesse caso, né? Porque o jogo tá lá, se você quiser passar por todos os guardas vagalumes, você passa. Mas aqui você vai ter diálogo, você vai ter contemplação, você vai ter trilha sonora. E você vai ter até ação, porque como você disse no episódio passado, essa série ela faz o favor de calar a boca de todos os haters A cada episódio, uma crítica é derrubada. E essa é da duração, né? E se não é no... Também. E se não, você não calou a boca com a ação no último episódio, você calou a boca nesse porque... Agora não tem o que falar. Se você queria Joel Miller dando uma de John Wick, você conseguiu. E eu acho que foi do melhor jeito que eu podia ter imaginado. De verdade. Aquela cena eu arrepiei. Aquela cena foi cinema. É legal que eles vão abafando, conforme ele vai matando mais gente, abafando o som e levando a trilha sonora. É meio como se é um jeito da cena te falar que ele não tá pensando. Ele só tá fazendo. Ele tem um objetivo na cabeça dele e ele vai seguir esse objetivo até ele conseguir. Todas as pessoas que ele tá matando não é nada. O que importa é o objetivo final dele, que é tirar ele dali o mais rápido possível. E é só isso na cabeça dele e mais nada. Mas vamos voltar pro começo, né? Que esse episódio, ele começa com uma participação muito especial. A gente já viu a Marlene, que é inclusive interpretada pela atriz que faz a Marlene no jogo. É a única vez que isso acontece aqui, mas eu acho um detalhe muito legal. Ela é uma personagem legal também. Ela apareceu pouco, mas é uma personagem legal. A gente teve o ator que fazia o Tommy lá nos episódios da Kathleen. A gente teve Troy Baker no último episódio, que fazia o Joe. O James, amigo do David, lá no último episódio. E agora, pra fechar com chave de ouro, porque essa é uma história da Ellie também. E nesse episódio, a gente tem a Ashley Johnson, que é a atriz que fez a Ellie no primeiro jogo. E no segundo também, né? No segundo também. E se você fechar o olho, você parece que você tá jogando. Que você tá jogando. Eu confesso que eu joguei dublado os dois, né, na verdade, então a voz ficou na cabeça. Eu vi muita cena do segundo. Mas se você parece que você tá realmente jogando. E ela interpreta a Anna, que é a mãe da Ellie, que é uma coisa inédita, né? Sim, e é legal porque não tem no jogo e ele só ouve falar dela, né? E essa temporada de The Last of Us, esses 9 episódios, eles foram muito sobre... É uma aula de uma adaptação, porque você não só mantém o que deu certo no que você tá adaptando, mas você também adiciona coisas que aumentam. Então, logo a primeira cena da série já é uma dessas de adiciona, que tem aquela entrevista lá naquele talk show nos anos 60, que basicamente fala o que vai acontecer com o apocalipse. No segundo episódio tem a mulher preocupada, a infectologista, falando que não tem solução
ou é cada um por si, basicamente. Eu não vou falar a palavra porque acho que não pode. Todas as aberturas são feitas pra adicionar camada. E esse é muito. E outra coisa que os haters. Que tinha gente não era hater, né? Tudo bem você reclamar de alguma coisa que você não gostou, né? O problema é falar que a série é ruim por causa disso. Os chatinhos, né? Os chatinhos estavam reclamando. Nossa, sentia tanta falta das aberturas. O que tem esse episódio? É impressionante, assim. Eu nunca vi uma série calar. Quer dizer que eu acertei a teoria antes do episódio. Acertou. Pro Gustavo, quando acabou de dar o episódio, eu falei que ia acontecer. E realmente aconteceu, a gente viu aí a Ashley Johnson interpretando a mãe da Ellie, e é uma coisa que, mais uma vez, todas as aberturas foram adicionando coisas novas, e pra mim as 3 aberturas foram no mesmo nível, eu não consegui escolher, porque as 3 elas tiveram uma tensão muito forte. Essa cena da Ana dando a luz enquanto ela tá meio que fugindo de um infectado, cara, tem aspecto de terror. Tem aspecto, cara, eu fiquei assim, não arrepiado, né? Eu fiquei agonizado, né? Fiquei aflito também, é o que você falou, vendo aquilo, porque é um momento total de desespero. E é uma cena que foi muito bem atuada também, muito bem feita. E eu achava que aí ela dá a luz pra ela e eu achava que tinha cortado aí, né? Mas aí quando depois da abertura, a gente descobre que a cena continua. E aí a gente vê uma coisa que a Marlene também falava no jogo, que ela conhecia a mãe da Ellie, e aqui a gente vê realmente um pouquinho da interação entre elas. E é uma cena também triste pra caramba. Sim. A teoria que eu disse, né, que eu falei quando acabou o episódio, porque a gente viu imagens, né, que tava a Ashley Johnson com um infectado ali. Eu falei, cara, eu acho que pra tentar dar uma base por que a Ellie é imune, o infectado vai morder ela um pouco antes dela parir a Ellie. E foi o que aconteceu. E aí é legal porque isso não explica no jogo, mas aqui deixa subentendido que provavelmente a Ellie ela é imune porque antes de nascer a mãe dela foi infectada. E aí o Cordyceps deve ter sido infectado, deve funcionar tipo uma vacina, né? Que você tem uma pequena quantidade do vírus ali e tal. E aí você consegue, o seu corpo cria corpos imunológicos para enfrentar aquilo, e talvez por causa disso que a Ellie é imune. Eles não dizem diretamente isso, né, mas acho que deixa subentendido essa parte. Então, e pra quem achava que ia ter tudo explicado, respostas e tal, encontrou um pouquinho, mas não encontrou tudo. Eu acho isso legal também. Isso, eu gosto que ele deixa aberto pra gente. Tá lá, eu acho que foi isso que aconteceu, né? Continua deixando o mistério aberto, e eu acho isso muito legal também. E eu achei uma cena ótima, a segunda cena também, porque você mostra, né, a amizade, um pouquinho da amizade entre elas, e pra você ver as escolhas difíceis, né, que é meio o que The Last of Us tem a oferecer, né. O que mais tem é a escolha difícil. E a Marlene tem que tomar uma escolha difícil ali, com a Ana, né, você sabe, eu não posso falar aqui, né, mas você que viu o episódio, você sabe do que eu tô falando. Cometeu não viver com a Ana. Cometeu não viver lá com a Ana. E aí a gente corta realmente pro que a gente tá acompanhando aqui. E aí a gente vê que uma das coisas que acho que deixa até mais claro, a gente tava falando um pouquinho disso, né? Deixa até mais claro do que no jogo, é o Joe realmente assumindo esse papel de pai. É aquele pai de adolescente que fica falando, a filha não escuta, aí fica lá, Ellie, você tá me ouvindo? Tipo, tô falando um negócio aqui, aí fica tentando, sabe, de qualquer jeito fazer a pessoa dar risada ou, tipo, se divertir, sabe? E é muito legal na atuação também do Pedro Pascal ele fazendo esse tipo de coisa, né? Porque no jogo, o Joe, ele é bem mais frio do que na série. Assim, não que o Joe na série... ele começa a se abrir mais pro final, mas aqui ele tá bem mais papai do que o... Ele tá bem... É que assim, no jogo ele ainda... Não é que ele é uma pedra gelada, ele começa a abrir depois dos últimos acontecimentos. Sim. Mas ele é bem mais contido. Aqui você vê que ele entrou na vibe pai, sabe? Ele já é pai. E eu acho que isso funciona pra pesar mais na decisão dele no final. Sim. Porque eu acho que fica mais claro o motivo dele fica mais forte o motivo da decisão dele no final do episódio, da série, do jogo, enfim. Eles dão ênfase. E é legal porque aí, realmente, como eles têm um jogo tão bom em mãos, eles conseguem mudar coisas que eles acham que daria pra mudar. Eles conseguem adaptar, conseguem dar mais ênfase em algumas coisas pras audiências. Então, eu acho isso muito, muito legal. E aí a gente vê uma das cenas que os fãs estavam querendo muito ver antes deles irem pro hospital, a cena das girafas, né? Eu acho que essa cena ela tem tanto significado que eu acho que compensa, sabe? Porque essa cena é muito legal porque mostra de novo a Ellie ainda se ela é uma criança descobrindo o mundo. Assim, querendo ou não, ela ficou 14 anos
Uma coisa que eu né? E agora é uma coisa que eu falo sempre aqui nos reviews. A Ellie, ela nasceu nesse apocalipse. Ela não, principalmente no Left Behind, eu deixei muito claro isso. Ela nunca teve a chance de ter uma adolescência, de ter uma infância, de ter uma vida normal. ela não vai no zoológico, tá ligado? É. Tipo assim, ela tá vendo que é uma girafa pela primeira vez, provavelmente, assim, sabe? Sim. E aquele momento é legal, porque é isso, tipo, e por mais que é meio que um simbolismo também, porque ela olha aquilo e é lindo, né? E ela basicamente, tipo, ela meio que bota na cabeça dela que o que ela tá fazendo é pra preservar isso, pra preservar a beleza e trazer a beleza de volta, né, ao mundo e tal. Ou pela primeira vez pra ela, né? Ela quer ter uma vida normal. E aí ela deixa claríssimo o que ela quer que aconteça, tipo, Mais claro que no jogo, inclusive. o jogo você deixa meio ambíguo, até porque a gente já chega na decisão do Joe, tal, que é uma parte bem importante, obviamente, é a parte mais importante, talvez, de The Last of Us, né, um momento chave, mas a Ellie, no jogo ela fala bastante, a gente sabe meio o que ela acredita, ela nunca sendo consultada, né, mas a gente sabe que ela provavelmente iria topar, ela iria ficar triste, mas ela iria topar. E acho que é isso que é o triste da coisa, né? Spoilers do segundo jogo, que a gente pode dividir aqui. Aí a gente pode falar mais sobre essa decisão, assim, sobre a parte da Ellie. Mas fica bem claro que a decisão dela seria se sacrificar, né? E aí, porque ela sabe também, ela sabe que tem muita gente que foi tirado da inocência logo cedo, né? Junto com ela. Né, as pessoas já. Ela cita lá que tem a Riley. Todo mundo que morreu no caminho. Tem a Tess. Todo mundo que morreu no caminho. Até a própria cena do Sam, dela pegando o sangue dela e falando que curou o Sam, era pra isso, pra você ter essa... realmente assim, tipo, a Ellie, ela sabe o poder que ela tem, né? Não o poder de super-herói, mas esse poder que ela tem de ser imune, né? E aí a gente vê também, depois dessa cena, uma das cenas novas, né? Que a gente tava falando no começo do vídeo, que é a cena de conversa entre o Joe e a Ellie. E o Joe fala um pouquinho sobre como ele tem essa marca, né? De tiro meio raspão, assim. Não é coisas que a gente vai ter que, né, não censurar, mas falar de um jeito delicado, né? Ele tentou cometer o ato de não viver, né? Ele tentou cometer o ato de não viver depois que a Sarah morreu. E porque a Sarah, a gente sabe disso, ele até meio que se machuca com isso, né? Porque o relógio dele tá parado no momento que a filha dele morreu, né? Então, ele tá sempre no pulso sendo lembrado por isso. E aí a gente sabe, aí ele fala, a gente tava falando um pouquinho, né? No jogo, ele até dá a entender, de alguns diálogos, alguns momentos, dá a entender que ele fez isso, mas aqui ele fala com todas as palavras. E é isso, porque esse é o momento que era pra ser a gameplay, e aí eles resolvem substituir por um momento de desenvolvimento, e aí tá uma conversa super emocionante entre ele e a Ellie. Que, assim, se antes tava óbvio pra gente que o Joe assumiu a Ellie como a filha, aqui ele fala pra Ellie. Basicamente a Ellie fala, né, que o tempo cura todas as feridas, e aí o Joe fala que não foi o tempo que curou as feridas dele. Ele, basicamente, é o que você falou, atua com o olho, né? Se no sétimo episódio ele atuou com a mão, aqui ele atuou com o olho. E aí ele olha pra ela, e ele fica olhando pra ela, e você entende o que ele tá querendo dizer. Que foi a Ellie que trouxe ele de volta, basicamente, né? Que fez ele ter alguma alegria no mundo, né? Nesse mundo. Esse eu acho que foi o momento que eu mais cheguei perto de chorar, assim. Eu me emocionei ferrado com essa parte. E a Ellie entendendo também. A Ellie também, a Bella Ramsey também atuando com os olhos assim, sabe? De jeito mais discreto, mas... não dá. M pros dois, é isso? Eu quero M pros dois. Recebi aqui M pros dois. O Gustavo, ele falou que a Ellie tem que... eu acho que realisticamente falando, porque esse ano a gente vai ter grandes coisas. A gente vai ter Succession, vai ter Ted Lasso. É que aí são categorias diferentes, mas acho que The Last of Us entra com Succession, por exemplo. The Bear. E aí eu acho que já é uma disputa muito forte. Então eu não sei se o Pedro Pascal leva. Até porque Succession tá indo pra última temporada. Eu vou falar isso rápido porque é bem detalhe mesmo. Mas a Bella Ramsey eu acho que tem chances fortes e merece. Os dois merecem. O Pedro Pascal também merece. Acho porque a gente tá no começo do ano. A gente tem muita coisa pra vir. Sim, tem muita coisa pra sair. O próprio Succession tá prestes a sair também, a salvar os domingos que The Last of Us agora, infelizmente, deixaram vagos. Mas eu acho que a Bella Ramsey tem sérias chances de ganhar o Emmy por The Last of Us. Aos 19 anos. Porque eu acho que ela teve mais chance também. O Pedro Pascal, ele conseguiu atuar bem, óbvio, ele teve. Só que a Bella Ramsey, ela teve aquelas cenas
que vão pro clipe, sabe? Quando você tá indicado. Sim. Eu acho que ela teve várias dessas cenas, então eu acho que os dois vão acabar sendo indicados, porque The Last of Us tá sendo um sucesso absurdo. A gente fala depois. Acabei de falar um spoiler, caralho. Mas enfim, essa parte do M a gente vai falar na review mais detalhada sobre a série inteira de The Last of Us. Então fica ligado aqui no canal. Mas então, aí a gente tem, eles continuam lá, tal, tão em sincronia, viram a girafa, viram que os dois se amam, e aí estão indo até que eles são surpreendidos pelos vagalumes. O Joe acorda no hospital, e aí ele conversa com a Marlene, que está de volta aqui, depois dela aparecer no começo do episódio e no começo da série também. A gente vê que... E aí é basicamente o jogo, né? É basicamente o que acontece no jogo. Então, até porque você vai mudar o quê, né? Pra mim, essa parte narrativamente do jogo é muito boa. E aí a gente vê que o Joe tá lá conversando com a Marlene e aí tem os guardas. Por que tem os guardas? Porque a Marlene fala que, basicamente, em poucas palavras, a Ellie precisa se sacrificar pra possivelmente... Não, eles precisam sacrificar ela porque ela... Isso. Escolha, né? Eles precisam sacrificar ela pra possivelmente, essa palavra é muito importante, possivelmente conseguir uma cura pro Cordyceps e aí salvar o mundo, né, basicamente. E o Joe não aceita isso, né? Eles não dão escolha pra Ellie, né, o que é muito importante essa parte dela não ter nenhum direito de falar o que ela... Vamos já falar sobre isso, eu vou contar... Eu dou aquela recapitulada e a gente já fala sobre essa cena inteira. Show. Mas aí o Joe decide procurar a Ellie, ele domina aqueles dois guardas. Pra mim é uma cena que... Tudo bem que não é uma cena no jogo, né? Nessa parte é gameplay pra gente no jogo. Mas eu achei, assim... Em questão de adaptação, essa é uma das melhores cenas da série, assim. Porque é o que a gente falou, não tem o que tá acontecendo direito, é mais trilha sonora e o som abafado. É meio que pra mostrar que o Joe tá mais focado do que ele esteve em todos os momentos. Não precisa de nada, ele tá pensando no que ele precisa, no que ele quer, que é pegar ele de volta. Sim. E aí ele dá uma de John Wick pra quem tava reclamando, que não tinha tanto capanga, não tinha tanta gente e tal. Tá aí o Joe dominando um monte de gente, ele chega... No corredor, né? No corredor. E aí ele chega até a sala, surpreende, ele pega aquele doutor lá como se fosse um nada, assim, ele... Morre como se fosse ninguém, assim. Morre como se não fosse ninguém. E aquele é o doutor que, né, possivelmente garantiria a cura, possivelmente mais uma vez, né, garantiria a cura do Cordyceps, né? E do jeito... É muito The Last of Us isso. É um dos caras talvez mais importantes da humanidade caindo que nem manga, caindo que nem você derrubar um lápis assim no chão. E aí o Joe, ele rende as enfermeiras, pega a Ellie e vaza. E aí depois eu já volto pra falar do final. Mas vamos falar sobre a decisão do Joe, que é talvez o momento mais chave de The Last of Us inteiro. Eles mantiveram, em questão da adaptação, eles mantiveram igual, mas o que você acha sobre isso, né? Você tem uma opinião? É muito difícil falar sobre essa decisão, porque o Joe tá sendo um puta egoísta. Não tem o que falar. Ele tá sendo um puta egoísta. Mas a série, ela faz de tudo pra você ficar do lado dele, sabe? Tipo assim, mostra ele fechado, aí depois ele consegue se abrir com a Ellie, eles vivem por tudo. E o Joel basicamente se abre com ela e ele vira um novo pai dela. Ele se assume e fala, não, agora eu sou o pai dela, foda-se. E aí você fala, pô, é um pai escolhendo salvar a filha, sabe? E aí fica duro você colocar o amor de um pai pra uma filha e o resto do mundo, assim, sabe? É aquela história do trem, né? Você vai atropelar 5 pessoas que você não conhece ou você vai atropelar uma pessoa que você conhece? Sim. É foda, sabe? É foda. Não, eu também acho. E é uma decisão que é muito bem construída, né? Durante a série a gente vê realmente, tipo... É por esse motivo que o flashback da Sarah demora meio episódio, sabe? É por esse motivo, é pra gente ver a dor da perda pro Joe, a recuperação, realmente as feridas dele sendo curadas e, de novo, as feridas sendo feridas, né, nele. E aí ele tentando ao máximo curar. É basicamente o momento que ele teve lá com a Sarah, que tava o guarda apontando a arma pros dois. E ele revidando, né? Ele teve a oportunidade de escolher, sabe? A oportunidade de revidar. Sim. E pra mim isso é realmente assim, e é uma coisa que não é tão... Você pode falar, nossa, que o Joe que é egoísta, mas não é uma decisão tão simples, eles deixam óbvio quando a Marlene fala também que eles nunca consultaram a Ellie sobre isso, né? E é uma coisa importante, porque, tá bom, ela falaria sim, mas e se ela falasse não, sabe? O que você ia fazer? Eles iam pegar ela lá naquele... fazer a força, essa cura, sabe? Tipo...
é uma coisa que não é tão simples, ninguém tá certo. E é isso que eu fiquei falando nos reviews desde que eu comecei, e era justamente porque eu já sabia que esse momento ia chegar, porque The Last of Us, e eu dei muita ênfase nisso, né? Porque The Last of Us é muito sobre dois lados, né? Muito sobre essa ambiguidade. Eu acho que esse final eles conseguiram deixar de novo muito ambíguo. Por mais que você fique do lado do Joe, muita gente fica do lado do Joe, inclusive. Você sabe que ele não tá certo. Você sabe que ele não tá certo. E eu jogando, eu mandei isso pra você e falei pro meu irmão também, né? O Joe, eu não tô me sentindo bem fazendo isso. Você tem que fazer porque é o jogo, você quer chegar no final, mas você não se sente bem fazendo isso. E é a mesma coisa aqui. Você assistindo, você fala, putz, não sei se tá certo, né? Porque aqueles não são guardas do mal. Por mais que aqueles guardas estavam até enchendo o saco do Joe bastante, né? Não, sim, mas você sabe que... Mas é porque eles sabem que ele também poderia revidar, né? Ele não é uma pessoa... Porque a Marlene deixa até claro, né? Eu atravessei esse país com mais 5 guardas me protegendo e metade morreu. Sim. Como é que você conseguiu isso sozinho com a menina, sabe? Sim. E aí é isso. É uma decisão que... E a gente vai falar mais na review também e tal... Mas é uma coisa que eu gostei do jeito que eles deixaram. Eu quero saber muito a opinião de você. Comenta aqui o que você acha sobre o que o Joel fez. E eu espero que... Eu sei que tá tendo o Oscar agora, mas eu espero que quando a internet, que quem esteja vendo o Oscar, volte pra The Last of Us, assista. E eu quero ver discussão no Twitter. Eu quero de novo discussão no Twitter sobre o que aconteceu. E aí, uma das coisas que eu mais queria ver, uma das cenas que eu mais queria ver, tem a cena da girafa, tem a cena do Henry e do Sam, tem as cenas do, sei lá, Bill e Frank, tem várias cenas que eu queria ver, assim, a cena da revista, sabe? Várias cenas que eles deixaram certinho a adaptação, mas tem uma que eu queria muito ver, que é o momento final do jogo. E eles deixaram praticamente igual, né? Sim. Tem a conversa da Marlene, o Joe olha, mais uma vez, Pedro Pascal atuando muito. Você olha, você fala, talvez ele esteja considerando, e aí a cena corta. Ele tá no carro, você por alguma vez você fala, não, ele não fez isso, né? E aí mostra que a Ellie tá assim dentro do carro. E aí mostra o que aconteceu. Ele deixa a Marlene no chão, né? A Marlene até impede. Marlene implora pela vida dela. A cabeça dele realmente não tinha o que fazer, ele tinha que apagar todo mundo. Na cabeça do Joe ele realmente... Como se fosse uma possível ameaça no futuro pra ele. Ele tava eliminando, é o que você falou, ele tava eliminando todas as ameaças, a Marlene era uma, ele eliminou. E aí, continuou com a Ellie, tem aquele momento, eles vão até o Tommy, né? E aí tem uma cena que eu queria muito que acontecesse. E é a cena final, que eu queria muito que fosse adaptada igual, porque eu amo, pra mim é um dos melhores finais de jogo, e melhores finais, ponto, assim, que eu já assisti, que é o final do primeiro The Last of Us. Pra mim é um final que, assim, me deixou no chão quando eu terminei, porque a gente vê logo... E é legal porque faz um espelho com o começo do episódio, que a Ellie também não tava prestando muita atenção, não tava muito, tipo, no momento junto com o Joe. E aí o Joe também fica conversando, falando da Sarah pra caramba, que era uma coisa que a Ellie queria muito saber, e agora ela nem se importa mais. Ela tá na cabeça dela ali, a minha decisão, o que eu vou fazer. Porque é uma coisa que se você parar pra pensar muito, você vê que não tinha muito... Que a mentira do Joe não é muito bem contada, né? Porque se você parar pra pensar qualquer coisa, tipo, você fala realmente, tipo, saqueadores chegaram bem naquela hora, sabe? O hospital parecia ser bem seguro. Tinha muito guarda, né? Muito guarda, então. Não parecia uma coisa muito lógica. E se você parar pra pensar, realmente não é. E aí, tem aquela conversa entre os dois. Eles estão basicamente conversando, a Ellie simplesmente fala, amigo, me fala se é verdade. Me promete que tudo que você falou sobre os vagalumes é verdade. O Joe, ele olha falando... Logo quando ela fala, espera, ele já olha... Eu já vi isso na atuação do Pedro Pascal também. Uhum. Ele olha, tipo, putz, ela descobriu, sabe? Ele já tá com medo. E aí ele fala que promete, mentira, obviamente, e ela fala um simples ok, mas a Bella Ramsey entrega pra gente, assim como a Ellie do jogo também, que ela não tá convencida com a resposta que o Joe deu pra ela. E isso vai ser muito importante pra The Last of Us Part 2. Eu acho que isso é meio óbvio, né? Sim. Então não pode contar muito como spoiler. Mas... E aí acaba, mesma trilha sonora, mesma coisa, mesma cena. Eu sei, podia ter mudado, mas era isso que eu queria ver e pra mim terminou de novo de um jeito magistral. E de novo volta aquele comentário que a gente sempre volta a fazer, né? Mas que The Last of Us sabe a parte de adaptar e a parte de refazer, né? A parte de trazer exatamente o que aconteceu no jogo. E essa era uma parte que eles acertaram de novo. Eles tinham que fazer igual. Porque é uma parte muito importante e vital até para a parte 2, né? Então,
Muita gente falando que o último episódio foi o mais fiel. Esse foi disparado o mais fiel. Esse foi quase assistir o jogo. Foi quase ver o jogo. E eu não acho que é uma crítica, porque quando você faz um final perfeito, e pra mim o final é perfeito. Desculpa, pra mim o final do jogo é perfeito. Então quando você faz um final perfeito, o que você vai mudar? E pra mim, tudo bem ser fiel nessa parte, tudo bem copiar. Pra mim, Como é bom estar acompanhando essa série desde o começo. como é bom estar acompanhando essa série desde o começo. Aqui no canal eu fiz review do episódio 3 até agora, até o final, né? Eu não fiz do 1 e do 2, mas eu tava acompanhando desde o começo também. Aí você já pode até já dar um gancho ali pra você poder ver o vídeo da review completa que vai ter. A gente já vai falar do... A gente vai falar, e eu vou falar do primeiro e do segundo episódio também em outros vídeos que eu vou fazer sobre The Last of Us também. Mas antes, eu não tô despedindo ainda, na verdade eu tô despedindo de quem não quer spoiler do segundo jogo, porque tem algumas coisas que a gente podia falar antes de acabar o vídeo. Esse vídeo vai acabar sendo longo mesmo, mas é porque é o final da temporada, então vale a pena passar um tempinho aqui falando sobre ele. Então eu vou dar aqueles 5 segundinhos, se você não quer spoiler ou não jogou o segundo jogo. Antes disso, né, se inscreve, toca o sininho, comenta o que você achou do episódio, dá like também, compartilha o vídeo, que isso ajuda muito aqui o projeto do Millennial Pop. Mas é isso então. Então, vamos aqui falar pra quem jogou o segundo jogo de The Last of Us. A decisão do Joel tinha que ser igual, né? Porque é o momento mais chave, contando The Last of Us Parte 1 e Parte 2, é a parte que mais importa pra ligar esses dois jogos, né? E aí foi um momento que a gente tava com o cu na mão, porque a gente viu notícias, né? De que ia ter um momento divisivo. Que a Bella Ramsey declarou que o final ia ser divisivo. A gente sabe que o final é divisivo por causa do que o Joel faz. Mas a gente falou, será que vai ter mais coisa sobre isso, né? Então eu tive medo deles colocar alguma outra coisa que fosse divisível, mas não, ela tava falando realmente da decisão que tem no jogo, que é divisível. E que felicidade que eles fizeram, eles adaptaram quase igual, sabe? Porque é tão chave pro final desse The Last of Us e pro começo do próximo, que basicamente essa decisão, a gente pode falar de spoilers agora. Sim. Essa decisão faz o segundo, porque o Joel assina o próprio óbito. The Last of Us o The Last of Us parte 2 é sobre consequências. E a consequência principalmente sobre essa decisão. E se tem consequência, tem ação, né? E essa é a ação do Joey, que basicamente conduz a história do segundo jogo e me faz acreditar que eu não quero ver a segunda temporada. Porque se esse episódio já foi pesado pra caramba, eu não tô pronto pro que vai acontecer no poço de depressão que é a segunda temporada, que é o segundo jogo de The Last of Us, né? E provavelmente a segunda e terceira temporada, né? A gente tava especulando muito se ia aparecer alguma coisa relacionada a Abby, né? Mas eles decidiram... Eu até queria, porque assim, quando você tem já o primeiro e o segundo jogo, você tem meio que uma bênção. Porque aí você sabe o que vai acontecer, você consegue ligar melhor ainda. Diferente de quando eles fizeram um jogo que eles não tinham... Eles não tinham ideia, exato. E aí eles pensaram, e foi uma ótima ideia, e deu muito certo pra quem é esperto da cabeça. Mas... Não, tô brincando, mas... Mas aí... quando você pega o primeiro e o segundo jogo, né, eles conseguem fazer uma conexão muito bem. A gente achou que a série talvez teria levado pra outro patamar, talvez até uma atriz mirim da Abby aparecer aqui, mas a Abby fica mesmo pra segunda temporada. Não, mas a gente fazia pro pai dela, talvez falar o nome, pra você que não sabe, né? Ele se importa com o spoiler, o pai dela é o pai da Abby, né, que é protagonista do aquele médico que o Joe, né, joga no chão. Ele é o pai da Abby, que é uma pessoa que é muito importante, é a pessoa mais importante, né? É uma protagonista do segundo jogo, junto com a Ellie, já que, né, o Joe vai de comes e bebes logo no começo, né, E provavelmente eu não tô pronto pra assistir o primeiro ou o segundo episódio da segunda temporada, assim. Muita gente vai chorar. E é legal que eles fazem isso, porque eles criam outro Joe com o Pedro Pascal e aí conseguem emocionar de novo, né, mais gente. Foi legal, não teve menção, tudo bem, eu aceito também, faz parte. Não acho que deveria também, mas eu acho que seria um... Eu acho que acredito que eles queriam deixar contido tudo nessa temporada pra ela ser suficiente pra ela mesma, assim, sabe? Eu acho que essa foi uma decisão
uma decisão entendível, sabe? É porque se a gente sabe que eles conseguem criar essa narrativa pra Abby no segundo jogo, mesmo sem introduzir ela no primeiro, eles provavelmente vão conseguir fazer isso na série também. Então, eu não tô preocupado. Quando o Joel mente pra Ellie, a gente já vê que ela fica desconfiada, isso é muito importante pro segundo jogo, porque no segundo jogo você vai ver a Ellie indo atrás dessas respostas, né? Porque ela não... Deu pra ver claramente que ela não ficou 100% satisfeita com a resposta do Joel, não acreditou quando ele jurou pra ela. E aí no segundo jogo tem toda uma briga, né, antes do Joel morrer, entre a Ellie e o Joel, que a Ellie descobre toda a verdade, ela vai atrás da verdade e descobre tudo. E o Joel diz, não, foda-se, eu fiz isso mesmo e farei de novo, sabe? E isso é interessante porque o segundo jogo deixa entender que a Ellie e o Joel morreram brigados. O Joel morreu brigado com a Ellie, não é isso que acontece, né? Sim, e aí a gente vê também, que realmente você fazer a cena igual, você também mostra um dos pilares do segundo jogo, que é o que você falou, que é a desconfiança que a Ellie tem no Joe e que ela sabe que ele mentiu, ele só não admitiu pra ela ainda, mas logo no começo do jogo a gente inclusive, pra quem tá esperando, né, tipo, quero ver Joe e Ellie de novo, sabe? Logo no começo o jogo já corta isso, porque mostra que eles estão meio brigados, estão meio distantes um do outro, né? Assim como acabou essa temporada. Então, a partir de agora, poucos momentos de alegria, só em flashback. Isso é dolorido. Pô, aquele flashback vai matar, hein? Nossa, muito dolorido, sabe? Pensar que você não vai ver muito mais e já ele fazendo uma piadinha pro Joe e eles pegando no pé do outro. Porque o segundo jogo é só tristeza só tristeza. E trevas, né? É isso. Trevas e sombrio, sabe? Mas é isso. Que final de temporada. 43 minutos foi a duração que teve que ser. Look for the Light, gostei muito desse episódio, de verdade, assim, acho que checou tudo, fechou bem a história dos dois e deixou preparado para uma segunda temporada que já está confirmada. E se o Millennial Pop tiver aqui, é graças a você, então a gente vai ter review também, se tiver, se der tudo certo, né, na segunda temporada também. Mas antes disso, a gente vai ter mais conteúdo sobre essa primeira temporada. Planejo fazer ranking dos episódios e também um review mais completo de todos os episódios aqui dessa temporada, o que faltou e o que a gente pode esperar também na próxima. Então fica ligado que nas próximas semanas tudo isso vai sair aqui também. E óbvio, se você gosta de cultura pop, março também é o mês dos filmes, a gente vai ter muito lançamento, vai ter John Wick, Shazam, Pânico. Então se você quiser, Pânico inclusive já tá disponível aqui no canal pra você assistir o review de Pânico 6. Comenta aqui também o que você achou da temporada, o que você achou do episódio. Esse vídeo foi mais longo porque é o fechamento mesmo, então vale a pena. Curte, compartilha e também fica ligado aí para próximos conteúdos, não só de The Last of Us, como MCU, filmes, séries, música, DC, tem um monte de coisa aqui pra você conferir. Então é isso, te vejo na próxima, obrigado pela atenção e tchau, tchau.